Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Como passaram aí? Como estão conseguindo a adaptação pelo modo online? Espero que estejam gostando, pois é como eu falei, foi uma forma que a escola teve como continuar as aulas. Porque, no meu ponto de vista, o que vai acontecer? Quando tudo isso passar, as empresas que demitiram vão estar querendo contratar novos funcionários. Então, quem está no curso e quem terminar o curso vai ter uma grande oportunidade de estar entrando no mercado de trabalho. Então, assim, a escola viu como uma das oportunidades. A gente não sabe como vai ficar, né? Assim, conversando com vocês, a gente não sabe como vai ficar, mas tendo o ponto de vista disso, eu acho que quando voltar ao normal, muitas empresas vão estar contratando. Então aqui vai ser um modo de vocês não terem parado e que vocês estejam se qualificando. Eu quero pedir uma coisa. Para qualquer dúvida que vocês tiverem ou estiverem tendo, me ligue, me manda o WhatsApp. Caso eu demore um pouquinho a mais para responder, mas me chama para conversar, não fiquem na dúvida, tá? Tentem entrar em contato com os professores que estão dando aula para vocês, para que vocês possam tirar as dúvidas, para que a gente não deixe nada na dúvida. A partir, sem ser essa semana que vai entrar agora, na outra semana eu vou dar a prova de farmacotécnica e cosmetologia. Eu vou mandar via WhatsApp quando vai ser o dia da prova, podem ficar tranquilos. A prova não vai ser complicada, nada disso. Ah, professor, vai cair conta? Vai, infelizmente vai cair conta, tá? Então, por isso, estejam práticos nas contas. Hoje, nós iremos falar sobre as formas farmacêuticas semissólidas e emulsão. Antes de eu entrar nesse tema, eu quero falar para vocês que as formas farmacêuticas ela é dividida em três grandes grupos. A forma farmacêutica sólida, que vocês já viram, as formas farmacêuticas líquidas e as formas farmacêuticas semissólidas. Vocês lembram o que é forma farmacêutica? Forma farmacêutica é a apresentação do medicamento ou a apresentação da forma que você vai utilizar aquele medicamento. Tá ok? Não tem como não falar das formas farmacêuticas semissólidas sem falar nas emulsões, pois a emulsão é um grande destaque das formas farmacêuticas semissólidas. O que seriam essas emulsões? A emulsão ela é formada por fase aquosa e fase oleosa. O que seria isso? Quem de vocês já tentou misturar água em óleo? Conseguiu? Uma pergunta. Já conseguiram misturar água em óleo? Você sabia que misturar água em óleo isso é possível? Então, as formas farmacêuticas semissólidas chamadas de emulsão, ela nada mais é que uma fase aquosa e uma fase oleosa, onde você dispersa uma na outra. Só que ao você dispersar uma na outra, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa de quando você coloca um óleo com água. Eles não irão se misturar. Só que o que acontece? Quando você vai fazer uma emulsão, você tem um agente chamado agente tensoativo. O que esse agente tensoativo faz? Ele faz com que você consiga dispersar a água no óleo. Então fica formado como se fosse uma única fase. Mas lembrando, você apenas irá fazer a dispersão. Você não irá fazer a solubilização. Nesse caso, você não consegue solubilizar a água no óleo. Você vai apenas fazer a dispersão da fase, tá ok? Então, tenha em mente que emulsão nada mais é que uma fase oleosa e uma fase aquosa, onde ela é dispersa uma na outra
através da união, da dispersão de uma fase. Como eu faço essa dispersão? Através de um tensoativo, de um agente tensoativo. Tá ok? Então aqui, para vocês verem a emoção, as emoções são um sistema emocionado caracterizado como forma farmacêutica semissólida heterogênea, pois é composto por dois líquidos immiscíveis. O que são esses líquidos immiscíveis? São líquidos que não se misturam, como a gente falou. A água e óleo não se misturam. Ela vai precisar de um agente tensoativo para fazer a dispersão do óleo na água ou da água no óleo, vice-versa, tá? Geralmente são compostos de água e ácido gráfico. Então a emulsão ela é composta, como eu falei, da fase aquosa e da fase oleosa, tá? O que vai acontecer? Vai ser transformado em pequenas gotículas, focos, e através do emulsificante você vai conseguir fazer a dispersação do óleo na água. Lembra bem, do agente tensoativo. Ele é quem faz a união, a dispersão da água no óleo, tá ok? Dependendo da consistência da sua emulsão, ela pode ser classificada em creme, que é aquela parte quando se consiste em uma emulsão bem consistente. Loção é aquela mais maleável, mais molinha, que nem vocês já têm. Vocês já devem ter visto um creme de vocês, uma loção. E também tem o leite, tá? Uma emulsão de leite, que é a emulsão mais fluidinha, mais líquida, tá ok? Então, para melhorar a compreensão de como são produzidas a emulsão, iremos utilizar a água e o óleo como exemplo, como eu já falei para vocês. Quando vocês pegam a água e o óleo, eles não se misturam. Naturalmente, esses dois líquidos têm a tendência de não se misturar, pois eles são imiscíveis um no outro. Para que você possa fazer essa união dessa emulsão, desse líquido, você precisa de um agente tensoativo, pois o agente tensoativo ele que vai ter a interface de unir as duas fases, de fazer com que ambas as fases se dispersam uma na outra, evitando assim a separação da emulsão. Algum de vocês já viram algum creme, alguma loção que algum dia vocês compraram e por algum fator ou alguma coisa deixou lá um tempo e com o tempo vocês viram que houve a separação de fase? Porque dependendo quando passar o prazo de validade ou alguns outros fatores, possa ser que haja essa separação de fase, tá? Com o tempo. Mas, ou até mesmo se você usar o tensoativo errado, tá ok? Então, gente, só recapitulando. Emulsão, ela precisa de uma fase aquosa e uma fase oleosa. Quem que vai unir a fase aquosa e a fase oleosa da emulsão? O agente tensoativo. Como que ele vai fazer essa união? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas o que acontece? Suponhamos que aqui é o seu tensoativo, tá? Parece um espermatozoide, mas não é, é o seu tensoativo. O que acontece? Esse tensoativo ele tem a parte hidrofílica. Essa parte hidrofílica ela se une à água, tá vendo? E ele também, o tensoativo, tem a parte lipofílica. Suponhamos que seja esse rabinho aqui. O que essa parte vai fazer? Vai se unir à parte oleosa, fazendo com que assim haja a união ou a dispersão de uma fase na outra, fazendo com que haja uma única fase. Lembrando, ela não solubiliza, ela apenas dispersa uma fase na outra, tá ok?
Nunca esqueça disso. O tensoativo ele não solubiliza uma fase na outra. Ele apenas dispersa uma fase na outra. Lembrem muito bem disso. Então aqui eu fiz um desenho, uma comparação para vocês verem. No primeiro vidro, que é esse aqui, você tem um óleo puro. Tá vendo aqui? Um óleo puro. Você pegou esse seu óleo puro e acrescentou um pouco de água nesse óleo puro. Tá vendo aqui, ó? Eu acrescentei no vidro 2 a água. O que tem? Separação das duas fases. Aqui você tem o óleo, correto? Aqui você tem o óleo. E embaixo você teve quem? A água. Tá vendo? A água. Você tem as duas fases. Você tem as duas fases separadas. Quando eu coloco um tensoativo aqui dentro desse vidro e homogeneizo, ou quer dizer, ou mexo ele, agito ele sobre agitação com um tensoativo, o que vai acontecer? Tá vendo no terceiro vidro? Ficou uma única fase. Ele conseguiu dispersar o óleo na água. Isso não é feitiçaria, é tecnologia. Tinha um comercial antigo que falava, né? Isso não é feitiçaria, isso é tecnologia. Então, o tensoativo, ele consegue emulsionar, consegue fazer uma emulsão na outra. Oi? Não, faz normal. Vê se não tem no caderninho, acho que essa médica tem no caderninho. Então você consegue unir as fases, tá vendo? Como a gente fez aqui. Então ficou uma única fase, lembrando novamente, não é uma fase que ela que dissolveu uma na outra, que solubilizou uma na outra. Ficou uma fase dispersa na outra. Com o tempo, não assim, coisa dependendo do tensoativo que você usou, tudo, não vai separar essa fase de um dia para o outro, nada disso. Pode demorar muitos e muitos tempos, tá ok? Então, para vocês terem uma ideia, a emulsão são formadas obtida pela dispersão mecânica de líquidos immiscíveis. Immiscíveis quer dizer de líquidos que não se misturam entre si, estabilizadas através do uso de tensoativos. Na fórmula líquida, para uso tópico, recebe a denominação de loção. Tá? Então, as formas líquidas de emulsão, elas são conhecidas como loção. Já as formas para massagem, ela é denominada linimento. E as formas mais semissólidas, como vocês já viram, os cremes que vocês têm na casa de vocês, são as formas farmacêuticas semissólidas, que dá o nome de creme. Então, são aqueles mais duros, aquelas emulsões mais consistentes, se dá o nome de creme. As emulsões menos consistentes, dá-se o nome de loção. Posso fazer uma loção utilizando os mesmos produtos do creme? Posso. O que eu vou fazer? Diminuir os componentes e aumentar a carga de água. Bom, os agentes tensoativos apresentam um grupo polar hidrofílico, que é orientado em direção à água, e um grupamento apolar lipofílico, que está direcionado aos óleos. Assim, conseguimos auxiliar na produção de uma dispersão estável.
reduzindo a tensão interfacial entre as fases e, consequentemente, a manutenção da separação das gotículas dispersas. Com isso, o sistema de emulsão apresenta as duas fases, a fase interna e a fase externa. A solubilidade do tensioativo irá caracterizar o tipo de emulsão. Então, o que acontece? Quando você usa o tensoativo, como eu falei, ele tem a parte hidrofílica e a parte lipofílica. A parte hidrofílica, ela vai ter a tendência pela fase oleosa, hidrofílica vai ter a tendência pela fase aquosa. Já a lipofílico, a parte lipofílico, vai ter tendência para o óleo. O que ela vai fazer? Vai se juntar, dispersando assim as gotículas uma na outra. Dependendo, você vai ter, dependendo do tensoativo, ele é mais solúvel em água. Então, a água será a fase contínua. Consequentemente, se for uma emulsão tipo óleo, água. Agora, quando você tem um tensoativo que ele é mais solúvel em óleo, você terá uma fase água, óleo. Tá? O que significa essa fase água, óleo e água? Ele quer dizer que você vai ter, depois que você faz a dispersão, você colocou o tensoativo e você vai ter uma emulsão dispersa, você pode ter ela na forma óleo e água e de forma água e óleo. O que vai definir isso? Vai ser também, além do tensoativo, a fase. A fase externa, aqui nesse caso, qual seria a fase interna? A fase interna é a fase em menor quantidade e menor concentração na fórmula. A fase externa é a fase em maior quantidade e maior concentração. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando você tem uma fase óleo e água, a fase que está em primeiro, ela vai ser a sua fase aqui, ela vai ser sua fase interna, porque ela vai estar em menor quantidade, tá? Interna. E o que está em segundo, que nem aqui, tá vendo? A água, vai ser sua fase. Vou colocar aqui fase. Fase externa. Tá? Porque ela vai ser a que vai estar em maior quantidade. Então, lembrando, fase interna é a fase em menor quantidade e menor concentração. Fase externa é a fase em maior quantidade e maior concentração. No caso da óleo e água, qual que é a minha fase interna? O óleo. Qual que é a minha fase externa? A água. Lembrando que numa emulsão óleo e água, minha fase interna qual que é? O óleo ou a água? Isso mesmo, minha fase interna vai ser o óleo e minha fase externa a água. E agora, quando eu tenho uma emulsão água,
óleo. Quando eu tenho uma emulsão, água, óleo. Qual vai ser a minha fase interna quando eu tenho uma emulsão água e óleo? Isso mesmo, minha fase interna, nesse caso aqui, vai ser a água e minha fase externa vai ser o óleo. Lembrando, fase interna vai ser a fase em menor quantidade e menor concentração. Fase externa vai ser a minha fase em maior quantidade e maior concentração. Não esqueçam disso. Eu posso perguntar assim: numa emulsão óleo e água, qual é a fase externa? Explique o porquê. Entendeu? Então, beleza. Lembrando, sempre o primeiro aqui vai ser a fase interna, o segundo, a fase externa. Bom, quais são as vantagens de eu fazer uma forma farmacêutica em emulsão? Então, eu tenho as vantagens e as desvantagens. Como tudo na vida, como eu já falei para vocês, tem a vantagem e as desvantagens. Então, a vantagem é que os fármacos podem ser solubilizados ou dispersos na fase aquosa ou oleosa. Então, como assim? Você tem um fármaco que ele é dissolvido apenas na fase oleosa. Como você tem duas fases, você vai dispersar aquele fármaco na fase oleosa e você tem um outro fármaco que ele só é dispersível na fase aquosa. Então você vai dispersar ele na fase aquosa. Depois você vai conseguir unir as duas fases e você conseguiu manter a estabilidade daquele seu produto. Porque ele era disperso na fase oleosa, você dispersou ele na fase oleosa. O que era disperso na fase aquosa, você dispersou ele na fase aquosa. Então, a grande vantagem é essa, que você também consegue dispersar dois produtos, tanto na fase oleosa quanto na fase aquosa. Aumento da estabilidade química da solução, possibilidade de solubilizar os fármacos na fase interna ou externa, possibilidade de você dissolver na fase interna ou externa, de você dissolver ele no óleo ou na água, como eu falei. Possibilidade de mascarar o sabor e odor desagradável de certos fármacos, através de solubilização na fase interna. Então você consegue, por exemplo, se você tem um fármaco amargo, que ele é dissolvido, suponhamos, numa fase oleosa. No caso, o que você teria que fazer? Você teria que fazer uma solução óleo, água. Por que óleo e água? No caso, pensa assim, ó, só para ficar bem frisado na cabeça de vocês. Eu tenho um medicamento que ele é dissolvido na fase oleosa, só que ele apresenta um aspecto, um sabor desagradável. O que eu iria fazer? Eu pegaria, fazia uma emulsão óleo em água, porque nesse caso a minha fase interna, qual seria? O óleo ou a água? Isso mesmo, minha fase interna seria o óleo e minha fase externa a água. Eu conseguiria mascarar o sabor desagradável desse fármaco, porque eu dissolvi ele na fase interna. No caso, esse fármaco que eu estou falando, ele era dissolvido em fase oleosa. Agora, se eu pegasse um fármaco que ele tivesse um sabor desagradável e ele fosse
dissolvido em fase aquosa, qual emulsão eu usaria? Óleo em água ou água em óleo? Lembrando que agora meu fármaco ele é dissolvido numa fase aquosa. Eu usaria óleo-água ou água-óleo? Isso mesmo, eu usaria agora uma água, óleo. Por que uma água óleo? Porque a fase interna seria a água, aonde o meu princípio ativo era dissolvido na fase aquosa, que agora seria a fase interna, e o meu externo, minha fase externa, seria o óleo. Assim eu mascaria um pouco mais o sabor desagradável, tá ok? A emulsão, só uma coisa que eu não falei, a emulsão não quer dizer que ela é só feita em creme, loção, tá? Existe a emulsão também de uso interno, uso endovenoso e por aí vai. Um exemplo de solução de uso interno, agora o que vocês vão falar? Vou revelar a idade quase de todo mundo aqui da sala. Se eu perguntar para vocês quem já tomou aquela emulsão Scott, acho que se alguém falar assim, eu nunca tomei, é porque é bem mais novo do que eu. Quem falou, eu já tomei, é porque tem minha idade. A solução Scott, para quem não lembra, é o famoso óleo de fígado de bacalhau, que vinha aquele cara tudo com peixe nas costas, que a nossa temida e adorável mãe dava pra gente. Aquela solução horrível, né? Mas tudo bem. Mas fez muito bem para muita gente, tá? Bom, qual que são as desvantagens? Porém, apresenta baixa estabilidade físico-química e baixa uniformidade. Podem apresentar estabilidades como floculação, coalescência, separação da fase e inversão de fase. Então, o que acontece? Depois eu coloquei num slide aqui uma das desvantagens. O que seria essa coalescência? A separação de fases é você fazer uma emulsão e depois de um tempo ela separar de fase. Como eu já falei, ela não deve ter sido bem dispersa. O tensoativo utilizado não foi o tensoativo apropriado, tá? E ela pode ter inversão de fases. Eu tenho um desenho depois aqui em algum dos slides que vocês vão entender ainda melhor essas desvantagens. Tipo das classificações da emulsão. Como eu falei, existem dois tipos de emulsão, as simples e as múltiplas. Elas são divididas pela característica da fase dispersa e interna, enquanto a externa é aquela que apresenta maior afinidade com o tensoativo. Então, por exemplo, aqui, como a gente já falou, uma emulsão simples, a gente tem ela óleo em água. O que seria óleo em água? A fase interna descontínua, formada por gotículas de óleo, envolta pela fase aquosa contínua. Então, você teria a fase oleosa interna e a fase aquosa externa, tá? Pois a fase aquosa ia estar em maior quantidade. Você também tem na emulsão simples água e óleo, aonde a fase interna seria a água em menor quantidade e a fase externa seria a fase oleosa, que ela além de estar em maior quantidade, ela seria a forma que seria dispersa, tá ok? Só que também você tem as emulsões múltiplas.
No caso das emulsões múltiplas, você tem a água, óleo em água. O que seria água, óleo em água? A água em óleo em água é a fase mais interna, aquosa, circundando por uma fase intermediária oleosa e, por fim, envolvida pela fase aquosa. Então, você teria aqui, ó, suponhamos, uma fase interna aquosa, uma fase envolvendo essa fase mais interna, uma fase oleosa, que ainda não seria sua fase externa, e envolvendo essas outras fases, que seria a fase mais externa, você teria uma fase aquosa. Tá vendo aqui, ó? Então você teria uma fase interna água, depois uma fase envolvendo essa fase interna óleo, e depois você teria uma fase mais externa, que seria fase aquosa. Por isso, você teria uma emulsão múltipla, água, óleo, água. Tá ok? Já na forma múltipla, óleo, água, óleo, o que você teria? Uma fase interna oleosa, dispersando numa outra fase aquosa, e a sua fase mais externa seria outra fase oleosa. Então você teria uma fase óleo, água, óleo. Tá ok? Eu acho que não saiu tão legal. Então vamos partir para aqui, ó. A fase de emulsão simples, você teria aqui, ó, tá vendo? Ó, você teria uma gotícula de óleo numa fase externa de água. Isso seria uma emulsão simples, óleo, água. Já na emulsão água e óleo, seria ao contrário, tá vendo? Você teria pequenas gotículas de água dispersa numa fase oleosa. Sua fase externa, nesse caso aqui da emulsão água e óleo, seria o óleo, porque ele está em maior quantidade. Deu para entender a emulsão simples? Porque o meu desenho, pelo jeito, não dava para entender nada, né? Espero que vocês tenham dado para aconselhar com esse desenho aqui. Bom, no caso das emulsões múltiplas, como eu falei, ó, do tipo água, óleo, água e óleo, água, óleo, você tem aqui, ó, a emulsão água, óleo e água. Tá vendo aqui, ó? Você vai ter, tá vendo aqui, ó, esse azulzinho bem pequenininho aqui, ó, onde eu vou colocar a seta, ó. Esse bem pequenininho azulzinho aqui seria a sua fase aquosa. Depois, esse amarelo aqui que vocês estão vendo, onde eu vou colocar a outra seta, ó, essa parte amarela, seria a sua fase oleosa. Depois você teria uma fase maior, que seria a sua fase externa, em água. Tá vendo? Ó? Esse azul todo aqui, ó, seria a sua fase dispersa, água. Você teria uma emulsão do tipo água, óleo, água. E quando você tem uma emulsão óleo, água, óleo? Então, tá vendo? Opa! Tá vendo? Esse amarelinho bem pequenininho aqui, onde eu vou colocar essa seta aqui, ó. Esse amarelo aqui, ó, é sua fase interna oleosa.
Depois, você vê que essas pequenas gotículas estão no meio azul, que seria sua fase aquosa. Depois, você teria uma outra fase, que seria sua fase maior, sua fase externa, oleosa. Então, por isso, você tem uma emulsão óleo, água, óleo. Sua fase interna oleosa, por isso vem de óleo, vai ser dispersa numa pequena fase aquosa, para depois você ter uma fase externa oleosa. Por isso, óleo, água, óleo. Esse é um exemplo de emulsão múltipla. Múltiplicas. Quase nem saiu múltiplicas da boca. Tá ok? Deu para entender até agora? Então,